Meus irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Todos felizes hoje? Os gremistas nem tanto, né? Eu sei. Que alegria podermos ter esse tempo de meditação na palavra do Senhor. Primeiramente, eu quero desejar as boas-vindas a todos os irmãos que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. É uma alegria imensa recebê-los em nossa comunidade de fé e que vocês possam se sentir realmente acolhidos, abraçados por essa comunidade. Amém? Meus irmãos, antes de nós iniciarmos a mensagem, eu quero fazer a indicação de 2 livros que estão lá atrás, estão na minha mão, estarão lá atrás depois, que é Deuses Falsos, de Timothy Keller. Nós sempre recomendamos os livros de Tim Keller, e aqui nesse livro ele vai falar sobre as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importa. Esse livro é maravilhoso. E o outro que nós recomendamos é esse daqui, Cristianismo Bem Explicado, do reverendo Augusto Nicodemos, bem conhecido em nosso país. Então nós também recomendamos esses livros, Respostas Claras para um Mundo Confuso, estarão lá atrás. Amém? Meus irmãos, hoje é a nossa segunda mensagem na série que nós começamos semana passada. Normalmente na nossa igreja nós fazemos séries de exposições. O que é isso? Pegamos livros da Bíblia e vamos expondo versículo por versículo. Só que agora nós decidimos fazer uma minissérie, de algumas mensagens falando acerca de algo que para nós é caríssimo, muito importante, que é a reforma protestante. E na semana passada, nós fizemos um breve panorama da história da igreja, Nós vimos como Deus sempre conduziu a igreja na história. Nós vimos desde o livro de Atos, desde o final do livro de Atos, começo do livro de Atos, se encaminhando até o final, nós vemos em tudo a igreja avançando. Vocês lembram, Atos 1, nós temos ali a promessa, os discípulos perguntam a Jesus, quando o Senhor retornará? E Jesus diz aos discípulos, olha, não compete a vocês saberem os tempos, mas descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então a gente vai ver a igreja caminhando por todo o livro de Atos. Depois nós temos algumas perseguições, como nós vimos semana passada, Vamos ter pré-reformadores também, até que nós chegamos na Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, onde Martinho Lutero afixa suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Nós vimos também que a partir daí há uma série de eventos que mudariam a situação da história da igreja. Ok, mas brevemente, qual é o contexto da época? Qual é o que está acontecendo no período da Idade Média? Lembremos que a Idade Média é chamada também de Idade das Trevas. E nós vemos que a igreja havia se afastado em muito do Evangelho. Havia abraçado inúmeras práticas sem respaldo bíblico algum. E essas práticas foram inseridas na igreja. Poderíamos citar algumas como a oração pelos mortos, a oração aos santos e Maria, indulgências, autoridade papal, purgatório, transubstanciação, que é a doutrina que ensina que no momento da Eucaristia, nos elementos da ceia, eles acabam se transformando literalmente no corpo e sangue de Jesus. Outra prática que se tornou comum foi a proibição da Bíblia para os leigos. Então, os reformadores, percebendo que a igreja havia se afastado do verdadeiro evangelho, se afastado da pura verdade, precisaram agir, chamar outra vez a igreja a um retorno ao evangelho, a um retorno às escrituras. E hoje nós falaremos de um tema sobre somente as escrituras, ou somente a escritura, ou então em latim, sola scriptura. Mas a pergunta inicial que devemos fazer é: o que os reformadores do século XVI queriam dizer com a expressão sola scriptura?
Você já parou para pensar nisso? Eu sei que muitas vezes nós ouvimos esse termo e não sabemos exatamente o que ele significa, mas nós precisamos olhar para os reformadores e entender o que eles estavam dizendo com isso. Ao afirmar o sola escritura, os reformadores estão dizendo que somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a autoridade final e infalível da fé e da vida cristã. E esse princípio restaurou outra vez a voz de Deus no centro da igreja. Diante de tantas coisas que foram inseridas na igreja, Lutero e os demais reformadores se levantam para reafirmar outra vez a autoridade das Escrituras. Ou seja, Lutero, como nós sabemos, ele jamais queria separar da igreja, ele jamais queria sair da igreja católica romana. Mas a grande questão de Lutero, ao fixar as suas 95 teses, foi: voltem, retornem ao Santo Evangelho, retornem ao Evangelho da graça de Deus. Tanto é que na tese de número 62, Lutero diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Retornem às Escrituras. Os reformadores estavam fazendo um apelo à autoridade final das Escrituras. Mas é claro que, ao reafirmar somente as Escrituras, eles não estão dizendo que a tradição não é importante, mas eles estão dizendo que quem é a autoridade final para a igreja não é o Papa, não são os credos, não são os concílios, mas é a palavra de Deus. Portanto, uma coisa que não pode existir dúvida é que a autoridade e a função das Escrituras nas igrejas e na vida de cada cristão foi a principal preocupação dos reformadores. Esse é basicamente o grito da reforma. É isso que eles estão clamando: vocês precisam retornar às Escrituras. Vocês abandonaram as Escrituras. Vocês se esqueceram do Evangelho. Retornem imediatamente ao Santo Evangelho, retornem à palavra de Deus. Mas o que mais essa expressão significava na época da reforma? Em primeiro lugar, como estamos vendo, o sola escritura significava que as Escrituras eram a autoridade suprema sobre a igreja. Não significava, é interessante a gente observar que não significava que as Escrituras eram a única autoridade. Como assim? Explico. Lutero e Calvino e outros reformadores usaram outras autoridades como razão e tradição. Eles desenvolveram argumentos usando a razão e aprenderam com escritos de diversos homens de Deus anteriores a eles. Exemplo disso é que teve bastante influência na vida dos reformadores: Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Tomás de Kempis, diversos homens de Deus. Mas eles entendiam que era a Escritura somente que era a autoridade final. Todas as outras coisas, por mais boas e legais que fossem, não deveriam ter pé de igualdade com a palavra de Deus. Todas as outras autoridades eram falíveis e deveriam se submeter às Escrituras. O segundo aspecto do sola escritura era a suficiência das Escrituras. A Igreja Católica, no século XVI, afirmavam que as Escrituras precisavam ser complementadas com vários rituais e crenças não encontradas nelas. Como disse John Wick, um opositor de Lutero, ele disse: nem tudo foi claramente transmitido nas Sagradas Escrituras. Em resposta, os reformadores argumentaram que, embora houvesse muitas verdades da ciência e da história que não constavam nas Escrituras, a Bíblia era suficiente para a salvação final. Ou seja, as Escrituras equipavam os crentes com tudo o que era necessário para serem salvos e perseverarem na fé. Os reformadores, diante desse cenário, viam o peso do legalismo sobre os ombros das pessoas. Práticas não bíblicas que eram pesadas, indulgências.
E essas práticas, por não estarem nas Escrituras, deveriam ser rejeitadas. Ok? Entendi. Mas a pergunta é, por que as Escrituras devem ser autoridade suprema sobre a vida da igreja? Por que as Escrituras devem ser autoridade suprema sobre a minha vida? De onde vem essa autoridade? Dos reformadores? Dos teólogos? Não. Da própria palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós temos ali as últimas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso. Em pouco tempo vai ser morto. Ele escreve ao jovem Timóteo recomendações. E ele diz, capítulo 3, dos versículos 14 a 17. Os irmãos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus irmãos, eu quero, como de costume, eu quero dividir o sermão em 3 pontos, rapidamente. Nós não vamos nos estender muito hoje. O primeiro ponto que eu quero ver com vocês é a autoridade suprema das Escrituras. Versículo 16, a parte A. Nós vemos isso. Você acompanha comigo? Toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. É interessante. O que isso significa? A palavra inspirada na língua grega, no texto que é escrito, é uma palavrinha chamada theopneustos. O que isso significa? Literalmente significa soprada por Deus. Ou seja, a autoridade da Bíblia é que apenas ela é que foi inspirada por Deus. Isso significa que o Espírito Santo supervisionou aquilo que os autores bíblicos escreveram. Deus moveu os escritores para que compusessem a sua revelação, usando suas personalidades, culturas, faculdades mentais. Portanto, quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos saber que a Bíblia não é o resultado da sabedoria humana, mas é o fôlego divino registrado em palavras humanas. É a palavra de Deus. Mas por que a Bíblia tem toda essa autoridade? Pelo fato de que somente ela é inspirada. Nenhuma outra fonte tem essa autoridade. Nenhuma. Lembremos que na época da Reforma, a Igreja Católica havia colocado, como disse, a tradição, os decretos papais, os concílios em pé de igualdade com a Escritura. Mas os reformadores, usados por Deus, se levantam e dizem, não. A verdadeira autoridade suprema é a palavra de Deus. Ela é infalível, ela não erra. Meus irmãos, a verdade é que em nossos dias, muitos substituem a autoridade da Escritura por sentimentos, por experiências, por qualquer outra coisa. A grande questão é, você quer conhecer mais de Deus? Você quer conhecer mais dEle? Mergulhe na palavra dEle. Não há outros meios. Muitos, infelizmente, têm baseado a vida cristã em arrepios, em sentimentos, experiências. Sim, devemos ter experiências com Deus, é claro. Mas não se esqueçam que elas são sempre subjetivas. Jamais terão pé de igualdade com as Escrituras. Mas muitos por aí se levantam e dizem, mas Deus quer revelar algo novo.
Ou então olham para o texto sagrado e dizem: não, Deus me deu uma nova interpretação. Mentira! Deus já revelou tudo o que precisamos na sua palavra. Muitos não leem as Escrituras e querem algo novo. Já pararam para pensar? Como seria a vida cristã se tentássemos encontrar o amor de Deus por nós e a sua vontade para as nossas vidas por outros meios? Já parou para pensar? Agora eu quero conhecer do amor de Deus, vou procurar em outras fontes. Isso te assusta? Um pouco, talvez, né? Mas na verdade, muitos que se dizem cristãos passam a vida inteira procurando por isso nos lugares errados. Eles têm a Bíblia. Aliás, a maioria dos lares cristãos do nosso país tem Bíblias, não só uma, mas diversas Bíblias em casa. E o que acontece? Normalmente elas acumulam poeira na prateleira. E eles acabam se submetendo a regras criadas por homens. As pessoas não querem mais o conselho divino. Eu quero saber o que o guru espiritual está falando na internet. Eu quero visões, eu quero sonhos particulares. Infelizmente essas coisas têm tido maior autoridade do que as Escrituras. Eu sei que essas coisas nos tentam constantemente. Sabe por quê? Essas coisas enchem igrejas. É disso que o povo gosta. Eu sei que já aconteceu de pessoas entrarem aqui na igreja em busca disso e acharam um pouco enfadonho demais pregações positivas, explicação do texto. Saíram cansadas, desanimadas porque não ouviram o que gostariam. Eu não tenho dúvidas de que se nós cedêssemos à pressão cultural, essa igreja estaria lotada. Mas entre sucesso e fidelidade, nós permanecemos com a fidelidade. O Senhor não nos chama para sermos populares, o Senhor nos chama para sermos fiéis. O Senhor nos chama para permanecermos fiéis a Ele e a Sua palavra. Mesmo que aos olhos do mundo não pareça ter muito sucesso. Eu concordo com o grande reformador João Calvino, o reformador de Genebra, onde ele dizia que o pregador no púlpito não tem nada a dizer a não ser as Escrituras. Nada. Eu não tenho nada a dizer ao subir aqui a não ser as Escrituras. E se isso um dia acontecer, me tirem daqui. Calvino dizia que quando estamos no púlpito, nós não trazemos conosco nossas imaginações ou sonhos. O reformador era convicto de que quando os homens se afastam, em menor grau da palavra, eles não podem pregar outra coisa, exceto mentiras, vaidades, erros e enganos. O reformador acreditava que quando a Bíblia fala, Deus fala. Sabe o que é isso? Nós não precisamos de invenções. Nós precisamos permanecermos fiéis às Escrituras. Ame esse livro. Ela é a palavra de Deus revelada a você. Além disso, segundo ponto. Além da autoridade das Escrituras, nós vemos a suficiência das Escrituras. Versículos 15 a 17, veja comigo. Porque desde criança, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, desde criança, desde pequeno, você vai ao cultinho infantil. Desde criança, você conhece as Sagradas Letras, você é ensinado. E ele diz que essas Sagradas Letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que significa dizer que a Escritura é suficiente? Que não devemos ler outros livros? Que não podemos, é só a Escritura, é isso? Não. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que a Escritura nos ensina é que é aquilo que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem.
Em outras palavras, as Escrituras são suficientes para uma tarefa específica. O que? Dizer com quem você vai casar? Não. Elas revelam quem Deus é. Quem o homem é em relação a Ele. E como esse relacionamento deve ser articulado em termos de adoração. Em algumas áreas, é claro. As Escrituras são suficientes para ensinar princípios, mas não para prover detalhes específicos. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que devemos nos reunir em adoração no dia do Senhor, no domingo. Mas a Bíblia não fala que horas deve ser. Fala? Não. Então, quando nós falamos de suficiência, nós estamos falando que a Bíblia é suficiente para conhecermos a Deus, quem Ele é e as suas obras. A suficiência bíblica é compreendida no sentido de que tudo que é relacionado com a vida do cristão, seu chamado, vocação, está presente nas Escrituras. No texto que lemos, o apóstolo Paulo diz que as Escrituras são suficientes para tornar o homem o quê? Apto e plenamente preparado para toda boa obra. O tema principal das Escrituras é Cristo, é sua obra de salvação. Mas nós vamos ver outros assuntos. Vamos ver assuntos como casamento, criação de filhos, relacionamentos entre cristãos e governo, questões doutrinárias, expiação, a pessoa de Cristo, a obra do Espírito Santo na vida do crente. Tudo isso nós encontramos nas Escrituras. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé. Nós não nos baseamos ou não deveríamos nos basear em nosso coração, na nossa sabedoria ou em outras fontes. Como diz Jeremias 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Para o cristão, a Escritura é o seu guia. Sendo a voz de Deus, ela deve governar cada área da sua vida, meu irmão. Entenda, ela é a palavra de Deus, revelada a você. Terceiro ponto que nós podemos ver é a clareza também e necessidade da Escritura. Outra vez olhamos para o versículo 15. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está lembrando Timóteo que a Escritura é clara o suficiente para tornar uma criança sábia para a salvação. E às vezes nós pensamos, as crianças não entendem a Bíblia. Entendem. Ou seja, a clareza nas Escrituras, ela não é um código secreto. Você já ouviu alguém falar isso? Não. Tem muita coisa aqui nas entrelinhas, nos códigos secretos. Não. Deus se revelou falando na nossa língua. Não na nossa língua português, né? Escrito em grego e hebraico, mas Deus se revelou falando idioma humano. Era assim que pensavam também no período da Idade Média. Mas aí, Lutero diz não. A Bíblia, ela é clara, necessária. Sabe o que Lutero faz? Depois de Lutero sair da dieta de Worms, em 1521, ele é raptado pelos seus amigos. Seus amigos o levam a um castelo e lá ele permanece por 10 anos. Sabe o que acontece? Sabe o que Lutero faz nesse tempo? Lutero traduz a Bíblia para o alemão, o Novo Testamento para o alemão. Por quê? Todo cristão precisa ler a Bíblia na sua própria língua. Todo cristão precisa ter acesso. Todo. Tanto é que Lutero disse, a Bíblia é tão simples que até uma criança pode entendê-la.
mas ela também é tão profunda que o maior teólogo jamais chegará ao seu fim. Há clareza na Escritura. A Bíblia é clara. Deus falou de forma que o seu povo possa entender. É claro que isso não significa que tudo é fácil. Tem uns termos difíceis, não é? Mas as verdades essenciais da fé, da salvação, são claras. Não estão nas entrelinhas. A salvação é por meio de Cristo Jesus somente. Não há outro. E como nós recebemos essa salvação mediante a fé, somos justificados pela fé, mediante a graça de Deus. Não precisamos de intercessores, não precisamos de outras pessoas para intercederem por nós, mas por meio de Cristo nós temos acesso direto a Deus. Você não precisa fazer para ser salvo, você é salvo pela obra perfeita de Cristo Jesus. Isso tira um peso de você, meu irmão. Porque a salvação não pode jamais ser colocada nas suas costas, porque não depende de você. Você é incapaz, insuficiente. Eu sou incapaz, insuficiente. A salvação depende somente de Cristo Jesus, o único capaz, perfeito. É por isso que a palavra de Deus é necessária, porque ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, como escreve o apóstolo Paulo. A palavra prepara você, meu irmão e minha irmã. E a pergunta é: o quanto você ama essa palavra? De fato, ela é quem guia a sua vida. Sejamos sinceros, a quem você recorre quando vai tomar decisões? A quem você busca conselhos primeiro? Meus irmãos, a realidade dos nossos dias é uma realidade de dias difíceis. Eu fiz um vídeo essa semana falando um pouco sobre a reforma e a necessidade urgente que nós temos de uma nova reforma. Sabe por quê? Isso se dá pelo fato de que milhares, não é um, não é dois, é milhares de evangélicos não conhecem o Evangelho. É possível? Não deveria, mas é. Milhares de cristãos não sabem explicar a fé. Milhares de cristãos conhecem o Evangelho diferente do Evangelho das Escrituras. Hoje, muitas igrejas parecem ter voltado à Idade Média, apenas com uma roupagem diferente. A Bíblia é até usada, até citada, mas ela não é o centro. O púlpito foi substituído pelo palco, a pregação pelo entretenimento. A verdade não mais importa, agora o que importa é a emoção, é o arrepio. Nós precisamos estar atentos para reconhecer que nem todo movimento cristão é bíblico. Nós precisamos examinar tudo à luz das Escrituras. Vocês lembram? Atos 17, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está pregando, e lá tem os irmãos chamados de bereanos. E a Bíblia diz que eles eram mais nobres. Por quê? Porque enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles olhavam as Escrituras para conferir se era aquilo mesmo. Se as pessoas faziam isso com o apóstolo, nós precisamos fazer com qualquer outro homem. Vocês precisam fazer isso comigo, conferir se de fato está no texto. Homens têm enganado multidões por aí, dizendo coisas que a Bíblia não diz, prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Nós precisamos examinar tudo à luz das Escrituras. Pois se uma doutrina não nasce das Escrituras, saiba, não é de Deus. Por mais piedosa que seja, por mais bonita que seja, por mais atraente que seja, não é de Deus. Mas, irmãos, infelizmente, diversas práticas não bíblicas se infiltraram nas igrejas. As pessoas, por não conhecerem o Evangelho de Cristo Jesus, acabam pensando que essas coisas é o Evangelho. Nos últimos anos, milhares de pessoas foram enganadas através do Evangelho da prosperidade.
Você conhece? Mentiam dizendo que a fé em Cristo garante riqueza, sucesso, saúde, bem-estar material nessa vida. As pessoas transformaram Deus em um meio para adquirir riquezas. Se isso fosse verdade, certamente o apóstolo Paulo seria um fracasso. Como é que ele termina os seus dias? Pobre, preso e executado. Meus irmãos, Cristo nunca prometeu prosperidade terrena aos seus discípulos. O que Jesus disse que teria seria a cruz. Cruz não é o lugar onde se enriquece, cruz é o lugar onde se morre. Cruz é o lugar onde nós deixamos as nossas vontades, é onde renunciamos quem nós somos e agora nos submetemos ao senhorio de Cristo. O verdadeiro evangelho vai ser sempre centrado em Cristo e na sua glória, não no homem e nos seus desejos. Pode ser que nessa noite há pessoas que pensam dessa maneira, que Jesus morreu para lhe dar o melhor carro, a melhor casa, para fazer você próspero. E mesmo que você não goste e se sinta incomodado, eu preciso lhe falar a verdade. De duas uma, que ao ouvir o evangelho você se arrependa e volte-se à fé verdadeira. Que você abandone esses falsos ídolos. Ou então, você poderá descobrir tarde demais que a teologia da prosperidade não é o evangelho. Outro tipo de evangelho que temos por aí, que nós temos visto, é um narcisismo espiritual. Teologias centradas no homem, na autoestima. As pessoas vão para a igreja para ouvir, não, você pode. Você é especial. Declare e acontecerá. Não é o que a Bíblia ensina. Não, mas não é o que canta por aí, você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir, não é? Quando a Bíblia fala de eu e de você, sabe o que ela diz? Que nós somos pecadores, que necessitam de redenção. Meu irmão, você necessita de salvação. Você necessita de Cristo, não de autoafirmação. Você não precisa vir no domingo para ficar ouvindo, nossa, como você é bonito, belo, como todas as coisas vão dar certo a partir de segunda. Não. Você precisa ouvir que sem o evangelho você estaria perdido. O foco do evangelho é Cristo, não é você, não é eu. Nós estamos vendo os frutos disso por aí. Cristãos superficiais, egocêntricos, incapazes de lidar com o sofrimento, incapazes de lidar com o não de Deus. Em alguns lugares não há mais culto, apenas show, entretenimento. Substituíram a reverência e a centralidade da palavra, agora pela performance, pelas luzes, pelas experiências. As pessoas dizem, não, o culto foi bom porque avaliam o culto por conta das emoções, dos arrepios. Muitos passam a buscar um bom culto com base nisso, em vez de transformação pelas Escrituras. Outra triste realidade dos nossos dias tem sido o pragmatismo. A ideia de que se funciona, é de Deus. Sabe o que é isso? Medem o sucesso da igreja por números. Nossa, olha como aquela igreja é de Deus. Está lotada. Nada contra com igrejas grandes, não é isso. É que quando as Escrituras nos pedem para olharmos o sucesso, jamais é medido por números, mas é medido por fidelidade ao Senhor. É medido por crescimento espiritual, é medido por frutos. Já pensou? Se fôssemos medir o sucesso por números,
Lembram de Jeremias? Pregou por décadas. Quantos se converteram? Nenhum. Fracasso, né? Será mesmo? Jeremias foi fiel até o fim. A palavra de Deus não volta vazia. Ou ela salva, ou ela serve como meio de condenação. Ela sempre cumprirá o seu propósito. Outra coisa que nós vemos também é o sincretismo dentro das igrejas. Muitos passaram a misturar práticas místicas. Sabe o que é isso? Cristãos que bebem de todas as fontes possíveis. Pegam partes das escrituras, eu acho, essa é legal. Aí pegam outras coisas de outras religiões. Fazem um emaranhado de coisas. E vão vivendo como se isso fosse cristianismo. Igrejas buscando relevância cultural a qualquer custo. Não, nós precisamos ser modernos, atraentes. Nós não podemos perder público. E com isso diluem as verdades do Evangelho. Nós não estamos preocupados em perder pessoas por meio da verdade. Essa é a verdade. Por quê? Lutero dizia: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Sabe por quê? Eu poderia vir aqui bajular vocês, dizer: não, olha, Deus realmente, você é o filho preferido dele, você é o querido. Não. Eu estaria mentindo para você. A pior coisa que pode acontecer é um pregador olhar para os seus fiéis, para os seus membros ali, e mentir na cara dura. É por isso que nós precisamos pregar com fidelidade ao Senhor, mesmo que isso doa. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é de fato uma espada afiada. Machuca, não machuca? Mas ela também traz cura. Ela também traz alívio. Ela tira dos seus ombros o peso do legalismo, das falsas religiões. Meus irmãos, a Bíblia outra vez deve voltar ao centro. Por isso saiba, meu irmão, minha irmã, você não precisa de novas revelações. Você não precisa correr atrás do oculto. Você não precisa ir atrás de gurus espirituais. Você precisa abrir a Bíblia todos os dias. Deixe que a Escritura seja a voz que orienta a sua vida. Deixe que a Escritura oriente o seu casamento, as suas finanças, as suas decisões, tudo. Nós precisamos ser um povo que conhece a palavra. Não é assim que nós éramos conhecidos? Hoje não mais, né? O povo do livro. Mas o povo do livro deixou de ler a Bíblia. No texto que lemos, nós vimos que Timóteo conhecia as Sagradas Letras desde a infância. Mas o que nos entristece é que muitos cristãos não conhecem a Bíblia e também não têm interesse por ela. Por isso são facilmente enganados. Um povo que não conhece a palavra de Deus será sempre manipulado por aquele que diz falar em nome de Deus. Pais, ensinem a Bíblia aos seus filhos. Membros, irmãos, visitantes, leiam as Escrituras diariamente. Estudem. Não há crescimento espiritual sem uma imersão nas Escrituras. Não deixe acumular poeira em suas Bíblias. Em um mundo repleto de vozes, de opiniões sobre Deus, lembre-se da suficiência das Escrituras. Ela nos lembra que Deus já falou tudo o que precisamos saber para viver e sermos salvos. Não há segredos. Está disponível para você. Descanse no que Deus já falou. Ah, mas olha, eu não sei o que fazer. Volte-se para a palavra. Mas sabe o que é? Eu estou tão confuso. Volte-se para a palavra. Sabe o que é? Eu estou ferido. Eu estou em pedaços. Volte-se à palavra. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para meditar e ler a sua Bíblia?
Não há nada mais precioso, nem mais urgente do que voltarmos os nossos olhos e corações novamente para a palavra de Deus. A história é marcada por homens e mulheres que arriscaram tudo, perderam a vida não por tradições, não por experiências, mas pela convicção de que a Bíblia é a própria palavra de Deus, a voz do próprio Deus. E se eles viveram e morreram por essa convicção, quanto mais nós que temos livre acesso à palavra, devemos viver por ela, amá-la e proclamá-la. William Tyndale foi um desses homens. Você conhece William Tyndale? William Tyndale foi um homem que morreu, que viveu e morreu pela defesa do Evangelho. Por não receber autorização do rei da Inglaterra para a tradução da Bíblia para o inglês, ele foge primeiro para a Alemanha e depois para a Holanda, e lá ele vive como exilado por 12 anos. E nesse tempo ele traduz o Novo Testamento do grego para o inglês. Só que ao fazer isso, aquelas Bíblias acabavam precisando ser contrabandeadas para a Inglaterra. Tyndale queria que todos na Inglaterra, do lavrador ao rei, pudessem ler as Escrituras em sua própria língua. Acontece que ele morreu aos 42 anos. Por não queimar os seus livros, ele foi queimado. Mas antes ele disse as suas últimas palavras, e elas foram em forma de oração, onde ele dizia: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Em outras palavras, dirige os olhos dele para a Bíblia, a fim de que ele veja o teu Evangelho. Mais tarde, para a glória de Deus, a Bíblia chegou em todas as casas da Inglaterra, e a chama da reforma queimou naquele lugar. Que o Senhor abra também os nossos olhos, para que vejamos a beleza da sua verdade, e que a nossa geração volte a se prostrar diante da autoridade da Escritura, e somente dela. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, por o Senhor ter se revelado a nós de forma tão clara. Muito obrigado por esses homens que tanto lutaram para que a Bíblia pudesse chegar em nossa língua. Nos perdoa pela negligência que temos com a sua palavra. Nos perdoa por muitas vezes olharmos para ela como algo não tão importante. Nos perdoa por cedermos às correrias do dia a dia, o entretenimento, a tantas coisas, e não termos mais tempo para o Senhor. Mas reacende a chama em nosso coração pela sua palavra. Não há nada mais importante que possamos aprender do que mergulhar nela. Que possamos meditar dia após dia nas tuas grandezas reveladas na tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.